Jazão era filho legítimo do rei Dioco, na Tessália, mas ainda criança foi afastado do reino pelo seu tio Pélia, que havia roubado o trono de seu pai. Criado longe da corte pelo centauro Quiron, tornou-se um jovem forte e corajoso, e ao completar 20 anos, decidiu voltar para reivindicar o que era seu. O rei Pélia, temendo perder o poder, propôs-lhe um acordo que considerou impossível de cumprir. Jazão poderia recuperar o reino se viajasse até a terra de Cólquide, às margens do Rio Negro, e trouxesse consigo o velocino de ouro, uma pele de carneiro inteiramente feita de ouro, guardada em um bosque sagrado e vigiada por um dragão que nunca dormia. Sem alternativas, Jazão reuniu os maiores heróis da Grécia, construiu uma nave chamada Argo e partiu para essa jornada perigosa, que ficaria conhecida como a expedição dos Argonautas. Ao chegar a Cólquide, o rei Eta impôs provas ainda mais difíceis. Jazão deveria domar 2 touros que cuspiam fogo, ará-los e semear sementes de dragão, dos quais nasceriam 2 guerreiros armados prontos para matá-lo. Foi então que conheceu Medeia, filha do rei e também uma poderosa sacerdotisa de Acade, a deusa da magia e da noite, inteligente, destemida e dona de conhecimentos profundos sobre ervas e feitiços. Ela vivia sob a proteção do pai, mas sentia-se aprisionada pelas regras rígidas da corte e por um destino que ela não escolhera. Por influência da deusa Hera, que protegia Jazão, Medeia apaixonou-se perdidamente pelo estrangeiro e decidiu ajudá-lo, mesmo sabendo que isso significaria trair sua própria família e abandonar sua terra natal. Ela entregou a Jazão um unguento mágico, que o protegeria do fogo dos touros e lhe ensinou como lançar pedras entre os guerreiros nascidos dos dentes, fazendo-os lutar entre si até se destruírem. Depois, usou um feitiço para adormecer o dragão guardião, permitindo que ele pegasse o velocino. Em troca, fez com que Jazão jurasse levá-la junto com ele para se tornar sua esposa para sempre. Durante a fuga, quando o pai de Medeia e os soldados de Cólquide os perseguiam, Medeia chegou a tomar uma atitude extrema para ganhar tempo. Matou o próprio irmão, cortou seu corpo em pedaços e os espalhou pelo mar, sabendo que o pai pararia para recolher os restos para lhe dar um funeral digno. Esse ato terrível selou para sempre o vínculo entre Jazão e Medeia, mas também deixou uma marca de sangue e culpa que os acompanharia por toda a vida. Após serem purificados por Circe, uma feiticeira parente de Medeia, eles se casaram oficialmente e, por um tempo, viveram em paz, tendo 2 filhos juntos. Com o passar dos anos, no entanto, a situação mudou. Jazão viu sua reputação manchada pelos atos durante a viagem e principalmente pela forma como Medeia havia agido. Ele começou a sentir que a presença dela era um obstáculo para que ele recuperasse seu lugar entre a nobreza grega. Ao se estabelecerem em Corinto, ele conheceu Glauce, a jovem filha do rei Creonte, que oferecia a ele um novo futuro, aliança política, riqueza e uma posição de poder que ele não conseguiria ao lado de uma mulher considerada estrangeira, feiticeira e responsável por tantas tragédias. Aos poucos, o amor e a gratidão deram lugar à ambição e ao desejo de se livrar do passado. Jazão então rompeu o juramento que havia feito publicamente e declarou que o casamento com Medeia não tinha valor perante os deuses e anunciou que se casaria com a princesa Glauce, ordenando que ela deixasse o reino imediatamente, levando os filhos ou não, como quisesse. Essa traição transformou completamente Medeia, a mulher que havia deixado tudo por amor, que traiu a família e a terra para estar do lado de quem prometeu protegê-la, viu-se desprezada, sem direitos e sem lugar para onde ir. Na sociedade da época, uma mulher abandonada não tinha direito a amparo legal, e todos os seus feitos de outrora passaram a ser vistos como prova de sua natureza maligna. O que antes era coragem e inteligência passou a ser chamado de bruxaria. O que foi um amor fiel tornou-se aos olhos dos outros uma obsessão perigosa. A dor da rejeição transformou-se em uma fúria fria e calculada. Ela percebeu que Jazão valorizava acima de tudo seu futuro, seu nome e a possibilidade de descendentes legítimos. Foi exatamente aí que ela decidiu atacá-lo, mas não com uma morte rápida, mas sim com algo que o destruiria para sempre. Sua vingança foi muito bem planejada. Dissimulando aceitar a decisão, enviou à noiva um presente, um vestido e uma coroa de ouro, ambos impregnados com um veneno mágico invencível. No momento que Glauce se vestiu, os tecidos aderiram ao seu corpo e começou a queimá-la. O rei Creonte, ao tentar salvar sua filha, também foi contaminado e morreu junto com ela.
Mas isso não bastou para aplacar a dor de Medeia. Sabendo que a maior riqueza de Jazão seriam seus filhos, que herdariam seu nome e sua linhagem, ela tomou uma decisão ainda mais chocante. Matou os próprios filhos, para que ele não pudesse usá-los para construir uma nova vida, e para que ele sentisse na própria carne o vazio e a perda que ela havia sofrido. Antes que Jazão pudesse reagir, ela fugiu em uma carruagem puxada por 2 dragões, enviada por seu avô, o deus Hélio, deixando-o sozinho, sem família, sem honra e sem nenhum dos objetivos pelo quais havia trocado o juramento que um dia fizera. Depois de toda a tragédia, Jazão ficou completamente arrasado. Perdeu a nova noiva, o respeito do povo e, acima de tudo, os filhos que eram sua continuidade. Sem poder recuperar o trono que buscava e carregando a vergonha de ter quebrado um juramento diante dos deuses, ele viveu seus últimos anos como um homem errante, sem glória e sem paz. Diz a lenda que, muitos anos depois, ao passar pelas ruínas de Argo, o navio que o levou até Cóquide, e onde viveu os últimos dias de maior fama, uma viga podre de uma estrutura desabou e o atingiu, causando sua morte de forma triste e esquecida. Já Medeia, após fugir na carruagem de dragões, encontrou um abrigo em Atenas, onde se casou com o rei Egeu e teve um filho chamado Medo. Mas sua natureza turbulenta e feitos do passado a perseguiam. Ela então foi expulsa de Atenas e voltou para Cóquide, onde ajudou a recuperar o trono que havia sido roubado de seu pai. Diferente de Jazão, não tem uma versão única sobre sua morte. Algumas histórias contam que ela viveu por muitos anos e morreu de velhice, enquanto outras dizem que ela foi levada para a Ilha dos Bem-Aventurados, pois, apesar de seus atos horríveis, ela carregava consigo a linhagem direta do Sol.